Abra então a sua Bíblia em João capítulo 13, a partir do verso 18. Nós vamos ler Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, do verso 18 até o verso 30. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens que falam das promessas de Jesus. E vamos aprender as promessas que Jesus faz para nós nesses capítulos tão lindos de João, capítulo 13, 14, 15, 16. Hoje, nas próximas semanas, e tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Então, vamos ler João, capítulo 13, a partir do verso 18. Hoje nós vamos ver as promessas de Jesus, promessas de poder. Eu vou ler na nova versão internacional. Verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte a ele quem a ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. E assim, comeu o pão, Judas saiu e era noite. Meus amados, logo após a cativante e linda cerimônia do lava-pés que nós vimos na semana passada, na mensagem da semana passada, Jesus, então, passa por um momento muito tenso. Ele passou por esse momento lindo e cativante do lava-pés, onde ele ensinou do serviço, da humildade, e logo depois ele já emenda por um momento muito, muito, muito tenso. Ele revela aos 12 escolhidos que um deles era um traidor. Pensa aqui comigo agora. Você pode imaginar como estava o coração do Senhor Jesus, sabendo que após 3 anos com esses 12 homens, um deles seria aquele que o trairia? Você pode imaginar como estava o coração do Senhor Jesus, que apesar de todo o ensino, que apesar de todos os momentos e experiências vividas juntas, havia no meio daquele seleto grupo de 12 homens escolhidos pessoalmente pelo próprio Salvador, um queria dar ouvidos ao diabo? E isso, meus irmãos, ainda ficava mais difícil, pois Jesus sabia que no dia seguinte, logo após aquela noite, ele seria preso e o caminho para a cruz e a cruz o aguardava.
É interessante saber que nos tempos de Jesus, comer pão com alguém era um sinal de amizade e um ato de lealdade. Como é bom, né? Você comer com as pessoas que você ama. Havia, não há mais hoje, um restaurante lá em Nova Iguaçu, que era aquele restaurante de comida quilo, rápidas. Ele era um bom restaurante e não havia muitos lugares, e era assim rápido, né? Você pegava a comida, sentava à mesa e comia e saía logo. Mas por não ter muitos lugares, se você ia sozinho, fatalmente você sentaria numa mesa e o garçom levava uma outra pessoa para sentar na mesma mesa que você. Você educadamente dava boa tarde, né, ou bom dia, e continuava a comer, mas não era assim, né, aquela tranquilidade, você comer com uma pessoa conhecida. E nos tempos de Jesus, comer pão com alguém era um sinal tremendo de amizade, tremendo sinal de lealdade. E isso só serviu para intensificar a absoluta crueldade da traição de Judas. A descrição se faz de uma maneira que resultaria especialmente aguda para a mentalidade oriental. Para fazê-lo, Jesus empregou uma citação do Salmo 41, verso 9. Salmo 41, verso 9 diz lá: até o meu melhor amigo em que eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Que uma pessoa que comeu pão na mesa de outra se voltasse contra esta última, a quem jurou amizade por essa mesma ação, era algo muito amargo. Esta traição dos amigos é a mais dolorosa das feridas. Isso significava uma dor muito profunda. Ainda mais quando um amigo é culpado de uma traição, isso destroça o coração. Perceba um negócio, perceba algo muito interessante da parte do nosso Senhor Jesus. Neste momento, não há nenhum sinal de irritação de Jesus. Ele não está com raiva. Jesus não está irritado. Nesse momento, só se percebe a dor de Jesus. E ele, com um último chamado, revela a Judas a ferida do seu coração. Jesus, então, agora vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o bode das ovelhas. Jesus afirma que conhece aqueles que escolheu. Mas entre os seus discípulos há um lobo com pele de ovelha. Entre os seus discípulos há um que é um diabo e traidor. Durante os 3 anos de ministério, Jesus, veja meu irmão, veja minha irmã, procurou ajudar Judas Iscariotes. Com certeza, Jesus deu a Judas inúmeras oportunidades. Mas o coração de Judas tornou-se mais e mais endurecido. Agora, chegara a hora de tirar a máscara de Judas. E Jesus deixa claro que Judas Iscariotes não é um crente, não é um discípulo. Judas não é um homem salvo. Perceba uma coisa muito importante aqui, meu amado. Judas Iscariotes tinha sido escolhido pelo próprio Jesus. Não sei se você já percebeu isso, já atentou para isso. Judas Iscariotes tinha sido escolhido pelo próprio Jesus no mesmo nível e ao mesmo tempo que haviam sido escolhidos Pedro, Tiago, João e todos os outros apóstolos. Judas Iscariotes foi escolhido depois de uma noite de oração, de acordo com a vontade de Deus, para estar com Jesus, para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. Por 3 anos, Judas Iscariotes andou com Jesus.
Por 3 anos, Judas viu os milagres de Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, viu Cristo curando os aleijados, dando vista aos cegos, purificando os leprosos, viu Jesus ressuscitando os mortos. Durante 3 anos, Judas viu Jesus andando por toda parte e libertando os oprimidos do diabo. Judas Iscariotes pregou o evangelho para os outros. Judas orou pelos enfermos. Tudo em nome de Jesus. Mas agora, estamos vendo esse homem, possuído pelo diabo, caminhando para a destruição. Judas Iscariotes tapa os ouvidos à voz de Cristo e abre o coração dele aos sussurros do diabo. Ele abrigou em seu coração os sussurros do diabo, as sugestões do diabo. O próprio Senhor Jesus afirma que a Escritura tinha de se cumprir na ação de Judas, lá em João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que está destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja bem, meu amado, veja bem, minha amada, isso não significa que Judas foi especificamente levado a este ato de traição por um decreto do destino, contra o qual teria sido impossível lutar. Mesmo estando prevista a traição de Jesus por um dos seus companheiros mais chegados, foi por escolha pessoal de Judas que ele e não outro acabou desempenhando o papel do traidor. E Judas ficou tão marcado pela traição, por ser o traidor. Eu pergunto para você uma coisa: você conhece alguém que tenha se chamado Judas? Eu conheço um monte de Paulo, conheço um monte de João, conheço um monte de Pedro, conheço o Mateus, conheço o Marcos. Aliás, eu tenho um sobrinho que se chama Marcos, mas eu não conheço nenhum Judas. Judas acabou até com o nome dele e com quem mais tivesse nome. E mesmo diante deste acontecimento tão tenso e triste na vida de Jesus, a traição de Judas, nós encontramos aqui preciosas promessas para a nossa vida aqui. 3 preciosas promessas de poder nesse momento eu encontro aqui. Primeira promessa eu encontro no verso 19. Jesus promete que mesmo nas maiores provas vividas por nós, que ele manifestará o seu glorioso poder. Verso 19. Acompanhe comigo. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. O traidor seria revelado. Como vimos, foi um momento muito difícil, doloroso, tenso de Jesus e os 12. E mesmo diante disso tudo, Jesus afirma que isso seria para que eles crescem que Jesus é o eu sou. Jesus diz isto agora para que quando acontecer, eles não só estejam preparados, mas possam reconhecer melhor quem é seu mestre e Senhor. Jesus está dizendo aos 12 escolhidos, os quais estariam dentro de pouco tempo realizando a gloriosa missão de pregar o evangelho e dirigir a igreja, o mesmo que Deus Pai tinha dito a Moisés antes da gloriosa missão de libertar o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo 3, 14 diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Jesus é um com o Pai. Jesus é a manifestação maior do amor e do cuidado de Deus para com você e para comigo. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade debaixo dos céus e na terra, como ele mesmo depois afirma antes de voltar para o Pai, em Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Meu amado, minha amada,
todos nós vivemos momentos difíceis e tensos na nossa vida. Assim como Jesus e os 12 estavam vivendo agora, logo após o lindo momento do lava-pés, agora estava sendo revelado que um dos 12 que tinham andado 3 anos com Jesus seria um traidor. Esse foi um momento muito difícil e tenso também para eles. Eu não sei o quão tenso têm sido os seus dias, o quão difícil tem sido os seus dias, especialmente de março para cá, com essa pandemia. Mas nessa noite, Jesus quer que você saiba que não importa quanto tenso, quanto difícil, quanto complicado seja o momento em que você esteja vivendo, o quanto dura tem sido a prova que você esteja passando. Jesus é o glorioso eu sou, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, Jesus detém todo o poder e autoridade e está dizendo para você agora, para que creia que este glorioso poder irá lhe abençoar. Em primeiro lugar, se você ainda não tem como Senhor e Salvador de sua vida, esse glorioso poder irá salvar você, irá abençoar você, irá transformar você. Em segundo lugar, esse glorioso poder à nossa disposição, irmãos. Esse glorioso poder de Jesus está à nossa disposição e é uma promessa maravilhosa de Jesus, de que nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos desamparados, não importa o quanto difícil possa ser o momento. Jesus é o poderoso eu sou. Os 12, com certeza, ou os 11, ficaram tristes, arrebentados, com a revelação de que um deles seria um traidor. Mas Jesus conforta, eu sou poderoso, eu sou glorioso, eu sou um com o Pai e estou com vocês. Essa promessa Jesus faz para nós também. A segunda promessa que eu vejo nesse texto está no verso 20. Jesus promete que, além de estar conosco, nós estaremos levando o seu poder a todos. Nós estaremos levando o seu poder a todos. Olha comigo o verso 20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Perceba o que Jesus diz. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo e recebendo ao Pai. Essa promessa de Jesus está conosco e assim levando Deus às pessoas, ela é muito comum nos evangelhos. Por exemplo, nós a encontramos lá em Mateus 10:40, onde Jesus diz, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós encontramos também em Marcos 9:37, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E encontramos também em Lucas 10:16, aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E aqui em João 13:20, Jesus está apontando para a missão que seria dada, conferida a todos os discípulos, lá no capítulo 20, verso 21, onde diz, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que é que eu aprendo disso? O que é que eu aprendo dessa promessa de Jesus? O que é que eu aprendo que eu estou sendo enviado por Jesus? Você pode ter a certeza de que onde você está, Jesus está com você. Você pode ter a certeza que onde você está, o Pai está com você. Onde você está, as bênçãos do Evangelho estarão com você. E mais, onde você está, as bênçãos do Evangelho estarão com você e estarão sendo repartidas com todos ao seu redor. Meu amado, minha amada, você é um enviado de Jesus. Você é o embaixador de Jesus.
Mas esse texto estamos vendo, fala da traição de Judas Iscariotes. E Judas não continuou no grupo dos que seriam enviados por Jesus. Mas os outros apóstolos, os outros enviados, esses sim. Os outros 11 levariam o nome e a autoridade do Salvador. Aqueles que reagissem favoravelmente àqueles homens enviados estariam reagindo ao próprio Jesus. Isso porque Jesus é um com o Pai. Nós devemos prestar atenção especial ao fato de o Pai novamente ser chamado aquele que me enviou. Essas são palavras que dão confiança não só aos discípulos, aos apóstolos, mas a todos, porque todos são embaixadores, são enviados do próprio Deus. E também são abençoados quem recebe os embaixadores de Deus. Se esta passagem assinala a amargura da traição de Judas Iscariotes, também destaca a glória da lealdade dos outros 11 enviados. Um dia, estes mesmos discípulos proclamariam, espalhariam a mensagem de Jesus por todo o mundo. E quando fizesse, eles não seriam nada mais, nada menos que os embaixadores de Deus, os representantes de Deus, porque Jesus os estava enviando e Jesus era um com o Pai. Você sabe, quando um embaixador sai de seu país para ir a outro, essa pessoa, esse embaixador, não faz como um cidadão individual. Ele não vai por suas próprias qualidades somente. Ele vai com toda a honra representando o seu país. Pode acontecer que em um país estrangeiro nem sequer saibam como esse embaixador se chama, mas eles sabem que esse embaixador representa ao seu país, e é assim que eles se conhecem. Quando você escuta o embaixador, você está escutando o país que ele representa. Dar as boas-vindas ao embaixador significa saudar o governo, saudar o país que o enviou. O que eu aprendo disso tudo, meu querido? Que a grande honra e a imensa responsabilidade de ser cristão. E você sabe que a palavra cristão quer dizer, embora esteja terminada em ão, né, que para nós, em língua portuguesa, significa um aumentativo, mas a palavra cristão no original grego quer dizer pequenos cristos. Cristão, um pequeno Cristo. A grande honra, a imensa responsabilidade de sermos pequenos cristos, de sermos cristãos, confirmem que estamos no mundo representando a Jesus Cristo. Você e eu falamos e agimos em nome do Senhor Jesus. A honra do Eterno está nas mãos dos homens. A honra de Deus está nas minhas mãos, nas suas mãos. Você pode imaginar o tamanho da bênção dessa promessa de Jesus que é dada a você como enviado dele. Aonde você estiver, você está levando Deus. Aonde você estiver, você tem o poder de Deus agindo em você. Aonde você estiver, você pode, deve e tem como abençoar as pessoas com orações, com a palavra de Deus, com um sorriso, com uma boa palavra, com o evangelho de Jesus, porque você é o embaixador de Jesus. E Jesus promete estar com a gente. Que maravilha! Terceira e última promessa que eu vejo nesse texto está no verso 26. Jesus promete que conhece quem realmente pertence a ele e recebe o seu poder. Confira comigo o verso 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus anuncia que há um traidor entre eles. Um traidor no meio do seleto grupo de homens que estiveram andando com Jesus nos últimos 3 anos. Um traidor que viu os milagres de Jesus. Um traidor que ouviu pessoalmente os ensinos de Jesus.
um traidor que foi chamado pessoalmente por Jesus para ser um discípulo. Pedro pede, então, ao discípulo amado, é a primeira vez que o Evangelho de João fala, cita o discípulo amado, mas a gente não sabe com certeza quem é o discípulo amado. Há um consenso que seja o próprio João, mas Pedro pede, então, ao discípulo amado que pergunte a Jesus quem era este traidor. E Jesus, olha só, responde como tipo uma senha. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Vemos aqui, em seu pior aspecto, a traição de Judas. Judas deve ter sido um ator, um perfeito hipócrita. Há algo incontestável aqui. Se outros discípulos soubessem o que estava fazendo Judas, se tivessem estado inteirados do plano traidor de Judas, provavelmente Judas não teria saído vivo daquele lugar. Os discípulos teriam até matado antes de levar a cabo o plano de trair Jesus. Judas deve ter se comportado como um santo com um coração demoníaco. Durante todo o tempo, deve ter agido com amor, lealdade e piedade, que enganaram a todos, menos a Jesus, que conhece os nossos corações. Judas não era só um vilão descarado. Judas também era um profundo hipócrita. Aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aqui nesse texto, nos deparamos com uma advertência. Olha bem para mim agora, preste atenção no que eu vou falar. Essa é a advertência. Nós podemos enganar os homens com a nossa atitude exterior, mas não podemos ocultar nada aos olhos de Jesus. Judas Iscariotes nos mostra quão longe um homem pode ir em sua profissão religiosa sem ser convertido. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita. Judas Iscariotes nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém. Judas andou com o próprio Jesus e não encontrou salvação. Judas aprendeu do maior dos mestres, o próprio Jesus, mas não ouviu e nem aprendeu nada. Ninguém é salvo por ser um líder religioso. Ninguém é salvo por ocupar um lugar de destaque na denominação, ou por exercer um ministério espetacular, ou por ter tantos seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ninguém é salvo por isso. Judas Iscariotes nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento superficial ou intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. Judas Iscariotes nos mostra que ser batizado ou ser membro de igreja não é garantia de que estamos certos diante de Deus. Jesus aqui nos promete conhecer quem realmente pertence a Ele. E você que está me assistindo agora, realmente pertence a Jesus? Realmente tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Quando falo da necessidade de se realmente conhecer Jesus como Senhor e Salvador, costumo sempre me lembrar da passagem de Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 46, como as últimas palavras que muitos irão ouvir de Jesus. Aliás, deixa eu corrigir aqui, Mateus 25, 31 e 46 são as últimas palavras que toda a humanidade, não só muitos, mas toda a humanidade, todas as pessoas, desde Adão e Eva, até quando Jesus voltar, irão ouvir de Jesus. E são dois tipos de palavras. Em Mateus 25, 31 e 46, nós encontramos dois tipos de palavras que toda a humanidade vai ouvir de Jesus. O primeiro tipo de palavras são palavras de alegria, são palavras de esperança, são palavras de bênçãos. O segundo tipo de palavras são palavras tristes, são palavras de dor,
São palavras terríveis. São palavras, todos os dois tipos, são palavras que ficarão ecoando na mente de quem as ouvir por toda a eternidade. Confira comigo aqui, Mateus 25, para a gente terminar, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso, e vamos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Agora as palavras de dor. Essas foram de alegria. Agora as palavras de tristeza e de dor. Verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos! Você imagina Jesus falando isso. Malditos! Aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, o grupo da esquerda: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Verso 46, vou repetir. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Preste atenção na pequena história que eu vou contar agora para vocês, para a gente terminar. Uma menina notou que a sua avó lia muito a Bíblia. Foi então que alguém perguntou para a menina por que a sua vovó lia constantemente a Bíblia. A menina, criança, né? Você sabe como é que crianças, né? São sempre espontâneas. A menina respondeu rapidamente: eu acho que ela está se preparando para as provas finais. Provas finais. A menina não estava errada. Não se tratava de um estudo para os exames de um fim de ano. Mas, na realidade, a sua avó estava colocando a sua vida diante do Senhor e preparando-se para o dia em que encontraria seu Deus face a face. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um dia, está perto esse dia, os sinais estão cada vez mais vivos, grandes, fortes. Um dia, Jesus virá buscar a sua igreja. E precisamos, eu e você, todos nós, estarmos preparados para esse encontro que determinará onde passaremos a eternidade ouvindo das nossas mentes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou, então lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que você vai ouvir? O que você escolhe? O que você percebe disso? Jesus mostra em João capítulo 13, verso 26, que ele realmente conhece quem pertence a ele e quem recebe o poder dele. Você pertence a Jesus? Você recebeu o poder de Jesus? Você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai? Ou vai ouvir: malditos, apartem de mim? Essas serão as últimas palavras que este grupo que estiver à esquerda vai ouvir de Jesus por toda a eternidade. Imagine, toda a eternidade ouvindo: malditos, apartem de mim. O mesmo Jesus que agora chama você, chama todos os homens e mulheres à salvação, ao arrependimento, à confissão dos seus pecados,
a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, pelo seu amor, graça e misericórdia que nos alcança, e que dirá àqueles que conheceram a Jesus: venham benditos de meu Pai. Esse mesmo Jesus, que conhece a todos, vai dizer: malditos apartem de mim. O que você vai ficar ouvindo na eternidade? Concluindo, na passagem que o traidor de Jesus é revelado, encontramos 3 preciosas promessas de Jesus para nós. Primeira promessa: Jesus promete que mesmo nas maiores provas vividas por nós, que ele manifestará o seu glorioso poder. Segunda promessa: Jesus promete que além de estar conosco, nós estaremos levando o seu poder para todas as pessoas. Terceira promessa: Jesus promete que conhece quem realmente pertence a ele e recebe o seu poder. Que Deus abençoe e que você possa receber essas promessas grandemente na sua vida. Amém.